Olá, está no ar mais um Trajetórias. No último dia 15 de setembro, a Câmara Municipal concedeu o título de cidadão emérito ao advogado, comunicador e ativista da cultura negra Antônio Carlos Cortes. E é essa personalidade múltipla, plural, que a gente recebe como convidado aqui no programa de hoje. Antônio Carlos, muito bem-vindo ao Trajetórias, muito obrigada pela presença aqui. Eu que me sinto honrado em estar aqui nesta casa, que me acolhe com tanto carinho, com tanto afeto, e a quem eu sou sempre reconhecido por todo o trabalho que essa casa realiza em prol da cidade. E foi muito trabalho seu também, ao longo desses anos na cidade, né? A sua trajetória, digamos assim, na educação, começou aqui em Porto Alegre com dificuldade, né? O senhor passou pelo Colégio Nossa Senhora das Dores, também pelo Colégio Champagnat, com bolsa. Foi a sua primeira conquista na vida, a educação? Essa nossa bolsa tem uma história muito bonita. Essa nossa bolsa compreende os 3 irmãos. Quem vê, né, estudar nos Colégios das Dores com bolsa já era difícil, né? Então, nós éramos 3 irmãos. Eu, o mais velho, o Egídio Ribeiro Cortes Filho, o Gidinho, e o Elias. O Egídio Ribeiro Cortes Filho faleceu há cerca de 2 anos. Então, a minha mãe, centenária, está lá em Viamão, a dona Isolina dos Santos Cortes, e meu pai saudoso, Egídio Ribeiro Cortes, conseguiram bolsa para 2. Naquela época não poderia ter mais que 2 bolsas por família. Então, o que foi negociado com a administração do Colégio Nossa Senhora das Dores na época? Nós iríamos mais cedo, os 3, para varrer as salas de aula do primário, e aí, em contraprestação, esse terceiro estudaria com uma bolsa ofertada pelo colégio. Na realidade, ofertada entre aspas, porque a gente acabava pagando. E aconteceu algo maravilhoso nesse momento. O Colégio das Dores era um colégio de elite, de pessoas bem abastadas. As crianças não negras, as crianças brancas, iam mais cedo para o colégio para nos ajudar a varrer as salas. Então, isso aí é esse carinho que eu sempre me refiro a Porto Alegre. Nessa época, vocês eram os únicos negros no colégio? Muito poucos, raros. Praticamente, assim, de uma mesma família, sim. É muito raro essa possibilidade, né? Porque realmente era um colégio de elite, né? E ao longo desses anos na cidade, o senhor se desenvolveu toda a sua carreira, que é múltipla, a gente vai falar dela daqui a pouco, desenvolveu toda ela aqui em Porto Alegre. Ao longo desses anos, o senhor nota bastante mudança nessa área? Há mais integração na sociedade? Eu penso que... Eu gostaria até de retroceder um pouquinho rapidamente, antes de chegar nas Dores. Eu nasci no bairro Petrópolis. O bairro Petrópolis, o grande Petrópolis. Nasci na Bom Jesus. Praticamente. Depois foi na Bom Jesus, lá. Sou filho da Bonja. E depois fui para o bairro Menino de Deus. Meu pai comprou uma casa na rua Dona Gabriela, 143. Eu iniciei no grupo escolar Vieira da Cunha, ali na rua Silveira. E dali que eu fui para as Dores quando meu pai se mudou para o centro, que ele era zelador da Loteria do Estado, Departamento da Loteria do Estado. É que eu fui para as Dores. E depois das Dores eu fui para o Rui Barbosa, depois Champagnat e depois a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu e meus irmãos tivemos essa possibilidade de desenvolver a nossa atividade educacional nesse sentido. Depois fui professor na Academia de Polícia do Estado e passei mais a ser como advogado militante, palestrante, conferencista e ativista de direitos civis. E a escolha pelo direito, como é que foi? A escolha pelo direito foi no sentido de que me fascinava, me encantava a trajetória do deputado Carlos da Silva Santos, negro, e do então vereador Alceu Colares. E eu imaginava que eles estavam identificados com a comunidade negra. Só que depois eu fui descobrir que a trajetória deles, que é parecida com a maioria dos negros no país, Carlos Santos não teve a origem da comunidade negra, ele só nasceu negro. Na realidade, ele era um líder sindical. E ali a comunidade do sindicato é que elevou ele. O mesmo aconteceu com o próprio Alceu Colares, que trabalhava na empresa brasileira de Correios Telégrafos.
Então os carteiros assumiram. Então depois a comunidade negra se agregou. Então essa inspiração que me levou a fazer o curso de Direito. Mas o seu caminho foi outro, não foi como o deles. Eu desde pequeno, meu pai sempre chamava atenção, por exemplo, da discriminação que os negros sofriam. Por exemplo, saiu uma notícia no jornal, assalto a banco, um negro, não colocavam que os outros eram brancos. Quando o assalto era de 3 brancos, não colocavam que eram 3 brancos. E o pai me chamava a atenção daquilo, aquilo me marcou, o quanto que os negros eram, e eu já percebia lá nas dores que nós éramos minoria. Mas fora o fato de ser minoria, no seu cotidiano, o senhor sentiu preconceito? Sem dúvida. Aquele negro que disser que não sofreu preconceito, ele está mentindo. De uma forma ou de outra, sempre se manifesta isso, né? Eu mesmo, depois de formado, atuava na Justiça do Trabalho e cheguei mais cedo numa audiência e pedi ao escrivão para compulsar os autos, ver o processo que eu estava fazendo a defesa. O juiz não estava na sala ainda. E quando o juiz ingressou na sala, o juiz disse para o escrivão: não sabe que a parte não pode compulsar os autos? Aí o escrivão disse: ele não é a parte, ele é o advogado. Então, vejam como se manifesta isso. E todas as vezes que me especializei depois em direito criminal, muitas vezes em que ia acompanhar clientes nas audiências, o oficial escrevente queria me passar para o banco dos réus. Ou seja, é evidente. É um provérbio latino que diz: in clara esse interpretate. Quando as coisas são claras, não precisa de interpretação maior. E a mudança, o senhor já nota na sociedade? Eu penso que, eu até escrevi o livro aqui, Bailarina de Sinal Fechado. Lançou no ano passado na Feira do Livro. Lancei na Feira do Livro, fiquei mais de 2 horas autografando na Feira do Livro. Foi algo assim surpreendente, porque como escritor era desconhecido, e que a minha comunidade negra foi lá me abraçar. Imagina só, no dia do lançamento do livro, foi 7 de novembro, no dia do lançamento do livro, caíram 3 pancadões de chuva, que a gente bem sabe como é que são os pancadões de chuva em Porto Alegre. Mesmo assim, a comunidade foi. Foram mais de 250 pessoas, e algumas pessoas foram lá com o sentido de me abraçar. Não era nem pelo livro. E mais do que isso, teve pessoas que me disseram o seguinte: eu nunca tinha lido um livro na vida. Esse é o primeiro livro que eu vou ler. Então, isso me valeu, isso me gratifica. E é um conjunto de crônicas justamente sobre a cidade de Porto Alegre. Exatamente, né? Eu trago o título do livro Bailarina de Sinal Fechado, é o caso de uma bailarina que eu fiz com figura de montagem, como se fosse uma mestre-sala, como fosse uma porta-bandeira junto ao mestre-sala, como se fosse a Ana Maria Botafogo no palco do Municipal, porque é a menina negra vendendo jornais nas esquinas e que fica serpenteando o trânsito no meio de motos, carros, enfim, para vender o jornal. Então aquela figura me fez: mas ela parece uma bailarina, e aí fiz a crônica. Já li numa entrevista sua o senhor comentar que quando era jovem, criança, adolescente, era um rato de biblioteca, em biblioteca pública aqui em Porto Alegre. Exatamente. Excelente essa tua pergunta, porque me oportuniza dizer o seguinte: por ser rato de biblioteca, eu descobri na Biblioteca Pública do Estado, ali na Riachuelo, esquina com a Ladeira, a obra do Edson Carneiro, Quilombo dos Palmares. E aí eu levei, nós tínhamos um grupo de ativistas já incipientes, praticamente bem jovens, universitários. Levei para eles Oliveira Silveira, Ilmo Silva e Vilmar Nunes para analisar essa obra. E aí, com a leitura da obra e mais outras, nós resolvemos fundar o Grupo Palmares, que em 1971 passou a dizer não ao 13 de maio, né, e sim ao 20 de novembro de Zumbi, que em 1695 criou o Quilombo de Palmares. Uma conquista muito importante do movimento de vocês, porque o 20 de novembro acabou sendo reconhecido nacionalmente. Como a data de consciência negra. E hoje, inclusive, como obra assim, cívica de um povo, passou a ser feriado em mais de 1000 cidades. Ou seja, não é pelo feriado, é pelo momento de reflexão, de discussão, de busca de políticas afirmativas, que também nasceram ali, de certa forma, porque ali começava a se fazer o combate surdo
buscando pela educação o desenvolvimento. Agora, devido a esse seu trabalho junto ao Palmares e também em outros coletivos, o senhor já recebeu outros prêmios e distinções, como o próprio Troféu Carlos Santos, também o Troféu... Nessa casa. Nessa casa, exatamente. E também o Troféu Zumbi, em 1993. Exatamente. Tem um outro significado para o senhor receber o título de cidadão de Porto Alegre? Tem. Esse Troféu Zumbi também foi ímpar, porque foi promovido pela Associação Satélite Prontidão, centenária Associação Satélite Prontidão, mas juntamente com a sociedade, mais que centenária, a Sociedade Floresta Aurora, a qual eu fui presidente lá na década de 70. Então, pela primeira vez se juntaram as duas entidades para outorgar um título a alguém. E esse título de cidadão emérito de Porto Alegre, ainda não me caiu a ficha, como eu costumo dizer. Porque se Porto Alegre tem mais de 1,5 milhão de habitantes, ser cidadão de Porto Alegre já é um orgulho. Agora, ser cidadão emérito é algo assim que nos distingue, nos valoriza. Mas eu sei que esse título não é meu. Esse título é da comunidade negra, é os meus colegas do Conselho Estadual de Cultura, é os meus irmãos da Luz e Ordem, todas as entidades de ciências espirituais também que eu milito, estão aí contempladas. Não é meu. Eu sou um modesto colaborador, um soldado da causa. E um soldado muito atuante, né? Porque além de trabalhar nos coletivos, de ter a sua carreira jurídica, o senhor sempre foi muito ligado às comunidades e numa questão que é muito cara a muitas comunidades de Porto Alegre, que é o carnaval, né? Como é que começou a sua relação com o Carnaval de Porto Alegre? Antes de mais nada, enaltecer a apresentadora que foi pesquisar e fazer perguntas agudas e profundas que nos oportunizam os esclarecimentos. Algo me intrigava. O telespectador já viu que eu sou um pouco polêmico. Algo me intrigava que quem fazia a cobertura do Carnaval em Porto Alegre eram pessoas que não eram do Carnaval, eram pessoas excelentes, maravilhosas nos meios de comunicação, mas não entendiam a cultura do Carnaval. E eu comecei a insistir para que a gente ocupasse esse espaço. E aí me pegaram, né? Então vem tu. E aí eu já estava fazendo jornalismo na Fabico, já exercia atividade de radialista. Começamos a desenvolver e criar mais pessoas para fazer a cobertura do Carnaval. Porque o Carnaval é uma festa popular em nível nacional e que nós contamos e cantamos a nossa própria história do nosso jeito, é a nossa cultura. Se o Brasil tem um cartão de visitas lá fora, é o Carnaval e o futebol. Aí, mas o Brasil é futebol e Carnaval. Mas tem países que não tem isso, é a nossa cultura que está representada lá. E é onde o Brasil dá certo. E o senhor passou por várias rádios, várias redes de televisão da cidade, fazendo coberturas e comentários sobre o Carnaval também. Como é que foi essa experiência? Exatamente, inclusive até fora do estado. Eu fui comentar Carnaval em Joaçaba, pela RBS, o Carnaval de Joaçaba, que para mim é o terceiro Carnaval do país. Maravilhoso o Carnaval de Joaçaba. Então, e mais do que isso, eu ajudei a formar muitos que estão aí fazendo a cobertura hoje. São meus amigos, meus irmãos, que a gente tem que puxar. Não pode se envolver numa redoma e dizer, não, eu sou o cara. Não, tem que puxar as pessoas para desenvolver isso. Agora, em termos de avaliação, então, qual é a sua avaliação sobre o desenvolvimento do Carnaval em Porto Alegre? O Carnaval de Porto Alegre viveu vários momentos. O momento, me parece assim, antes da incidência maior da televisão, o Carnaval, eu vivenciei o Carnaval da Avenida Borges de Medeiros. Eu era guri ainda ali na Borges de Medeiros. O início do Carnaval de escola de samba ali. O nome está dizendo escola de samba, onde predominava o samba. Depois vieram as alegorias, aí veio a perimetral, Augusto de Carvalho e hoje o Porto Seco. Então há uma tentativa de imitação ao Carnaval do Rio de Janeiro. O Carnaval do Rio de Janeiro é inimitável. Eles conseguem uma obra fantástica. Então, tudo que é copiado nunca dá bem certo. Mas o nosso Carnaval tem a nossa cara, tem o nosso jeito. E isso me faz feliz, porque estamos contando a nossa história. Agora, esse movimento do centro da cidade para o Porto Seco foi muito polêmico na época. Qual foi a sua posição na época e qual é a sua posição hoje em relação a onde está o Carnaval? A minha posição na época foi de resistência, de não aceitar também. Mas, ao mesmo tempo, quando o povo de Porto Alegre acabava por
não aceitar aqui no centro, não restava outra alternativa do que ir para o Porto Seco, porque lá tem os barracões. Né? E qual é a sua opinião sobre o estado de hoje? Porque o Porto Seco, como foi projetado, ainda não está pronto. Eu penso que tem que existir uma insistência muito firme da comunidade carnavalesca, do povo do carnaval, para que se faça, ainda que por arquibancadas setorizadas dentro de um plano, vamos dizer assim, tipo de um plano diretor, se construa um modo de arquibancada num ano, outro modo, se faça um projeto que seja para 2020, mas que comece a construção de arquibancada já, dá conforto a esse povo do carnaval. Fora isso, o carnaval vai bem, né? A gente vê... Fora isso, o carnaval vai bem, porque tem o carnaval participação nas ruas. Carnaval não é só a escola de samba, é o carnaval que está aí na Cidade Baixa, que é um carnaval da participação, o carnaval do povo. E isso me encanta, porque nós já estamos chegando quase ao final, né? Porque eu lembro que quando Castro Alves, aos 22 anos, compôs o Navio Negreiro, se nós formos transpor, eu conto alguma coisa nesse livro, transpor para hoje, me faz a reflexão de que não estamos muito distantes daquele período. Era um sonho dantesco, Tombadilho. Tinir de ferros, estalar de açoites, legião de homens negros na noite horrenda a dançar. Negras mulheres levantando as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsias e mágoas vãs. Se o velho fraqueja e no chão rasteja, ouve-se gritos: mais, mais, mais! O açoite estala. Um de raiva delira, outro enlouquece. Outro de martírio embrutece. Canta, dança, chora ali. Ó Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba? Dize, ó tu, severa musa, musa cibérrima audaz. São os filhos do deserto onde a terra esposa a luz. Ó mar, por que não apagas de tuas vagas essa mancha, este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Ó Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. E existe um povo que a bandeira empresta para encobrir tanta infâmia e covardia. Ó Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. Da eterna plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Muito bonito. O senhor é um entusiasta da cultura também. Não foi só a convivência com Oliveira Silveira que lhe deu paixão pela poesia, mas o senhor também já participou do Conselho Municipal de Cultura, Conselho Estadual de Cultura. Eu sou ainda integrante do Conselho Estadual de Cultura. Estou no meu terceiro mandato lá. Deu uma interrupção legal, mas fui também do Conselho Municipal de Cultura, representando o Conselho Estadual. O incentivo à cultura, na sua opinião, é fundamental para a mudança da sociedade, essas mudanças profundas? A cultura, para mim, é o alimento da alma. O povo que não tem envolvimento com a sua cultura é um povo inculto. Entendo que é importante as leis de incentivo à cultura. O Porto Alegre em Cena, que Porto Alegre tão bem abraça, é um evento lindo, maravilhoso e parte de referência para o país. O FUNPROARTE é um trabalho muito bom, a Secretaria Municipal de Cultura executa um excelente trabalho nesse sentido. Porto Alegre transpira a cultura e isso é muito bom. O senhor acha que tem trabalhado da forma correta, inclusive esses temas de inclusão social, de inclusão racial também? A expressão inclusão me leva a raciocinar no seguinte sentido. Quem hoje quer incluir, essa palavra, quem hoje quer incluir foi quem ontem excluiu. Então, no mínimo, é apenas uma compensação disso. E a cultura o Aristóteles dizia, perguntaram a ele o que é cultura. E ele parou, pensou um pouco e disse: cultura é tudo aquilo que vai além do natural. E se nós formos examinar a palavra natural, está envolvido os três reinos: vegetal, mineral e animal. E nós estamos vivenciando nesse zodíaco
que nós estamos aqui na nossa Matrix, vivenciando essa transposição que passa os escritores, os cantores, os músicos, os intérpretes, os escultores. A capa desse livro aqui é do Vinícius, um excelente artista plástico. A obra deles permanece. Como permanece a obra de Aleijadinho, como permanece a obra do Jaci, um escultor negro maravilhoso, e tantos outros aí. Nós estamos na dimensão humana, mas os artistas conseguem ir para a dimensão espiritual. Exatamente, também, né? Construindo algo superior a essa nossa rápida transposição nesse plano. E agora, depois dessa estreia no artístico, no autoral, o senhor tem expectativa de continuar nesse ramo? Pois é, o meu editor, o Rui Diniz, da Palmarinca, me pediu para dar esse prosseguimento. Eu pensava em parar aqui, mas ele me pediu, e no dia 15 de novembro, agora de 2015, às 16 horas, estaremos lançando o livro Rua da Praia 40 Graus. Porque eu me criei boa parte na Rua da Praia também e vivenciei toda a evolução, todo o crescimento e as mudanças da Rua da Praia, desde o bonde até as reformas da Rua da Praia, que não permitiram mais o trânsito de veículos em boa parte. E aquele calçado, aquelas calçadas, aqueles cinemas de calçadas, aqueles bares, aqueles restaurantes, aqueles jacarandás da Praça da Alfândega colorido. É maravilhoso ser porto-alegrense, e eu sou eternamente grato a Porto Alegre por esse título. Com certeza. Agora, tem tantas crônicas do passado e do presente na sua memória. O que o senhor espera para o futuro de Porto Alegre agora como cidadão emérito? Eu espero não ficar só no lado honorífico, participar ativamente do conselho dos cidadãos de Porto Alegre, os cidadãos eméritos e os cidadãos de Porto Alegre, para colaborar com a nossa Câmara de Vereadores com ideias e com projetos que ajudem a revitalizar mais do que nunca Porto Alegre. Eu vivenciei agora em agosto no Rio de Janeiro as obras do Rio Maravilha, que parte ali da Gamboa, onde chegaram ao cemitério dos Pretos Novos. É uma conexão com a chegada de mais de 3 milhões de negros que vieram no século XVIII, XIX e que ficaram anonimamente enterrados e que foram desenterrados, e aí foram verificar a origem disso anonimamente. Então é um trabalho, até recomendo que todo aquele que tenha sangue negro vá na rua Pedro Ernesto 36, no Rio de Janeiro, no bairro da Gamboa, para se encontrar com a sua ancestralidade. E Porto Alegre ainda dá alguns primeiros passos nesse sentido, né? Temos o Museu do Percurso Negro, Exato. Inclusive, que o Vinícius Vieira faz parte, Vieira né? faz parte, Temos aqui o quilombo da família Silva, temos o quilombo agora do Areal, e eu digo o seguinte, nos termos de cultura que tu agudamente apresentou, cada escola de samba é um quilombo de hoje. Assim como um CTG é um referencial de cultura, as quadras das escolas de samba, os ditos barracões, que eu chamo de oficina de arte, são centro emanador da cultura. Tá certo. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu só posso dizer que a gente poderia conversar muito mais, mas quero lhe parabenizar por essa trajetória tão bonita, tão construtiva para Porto Alegre. Eu que sou reconhecido a vocês por essa oportunidade de me manifestar, de falar para Porto Alegre, e eu que digo, sou reconhecido, muito obrigado, minha Porto Alegre que eu amo, que eu adoro. Tá certo. Mais uma vez, obrigada pela participação aqui no Trajetórias. Eu agradeço também a sua audiência. O programa de hoje termina aqui, mas na semana que vem o Trajetórias volta com mais um cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá.